Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus. Pela graça de Deus, nós estamos retornando a mais um programa Reflexão Bíblica e nós queremos agradecer a Deus e ao nosso pastor por essa feliz oportunidade de poder compartilhar a bendita palavra de Deus com você. E eu espero que você seja ricamente abençoado pela exposição da palavra do Senhor. E para refletirmos, eu gostaria de chamá-lo a lermos a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 10. A palavra de Deus nos diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos fala sobre a salvação pela graça. E eu gostaria de compartilhar com você sobre a natureza da salvação. A doutrina da salvação é o tema central da Bíblia, pois ela nos revela que o propósito da salvação do homem está predeterminado pela soberania e pela presciência de Deus, desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, no seu conselho divino, que é composto pelo Trino Deus, que Deus já planejou a salvação do homem, a sua criação e a sua redenção. Basta lermos, por exemplo, Apocalipse capítulo 13 e versículo 8, que vai afirmar esta verdade, não é? A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Isto revela que o propósito da salvação é eterno e que ele parte da soberania e da presciência de Deus. E a primeira promessa de salvação que temos conhecimento, não é, foi prometida pelo próprio Deus no Jardim do Éden por ocasião da queda do homem. Foi Deus o protagonista desta primeira promessa de salvação, conforme temos o registro no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15, revelando Jesus como a semente da mulher. Interessante que, posteriormente, com a chamada de Abraão para formar aquela nação de Israel, a promessa da salvação espiritual do homem, ela é renovada por Deus. E isso está registrado lá também no livro de Gênesis, capítulo 12, e os versículos de 1 a 3. Com a promessa feita a Abraão, Deus prometeu que da sua descendência
nasceria o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, o que seria a semente da mulher, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E outra verdade que está revelada nessa renovação da promessa da salvação feita a Abraão, é que o propósito da salvação, esse glorioso propósito da salvação, ele é de caráter universal. De caráter universal. A expressão que o próprio Deus proferiu na promessa que fez a Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a promessa da salvação é de caráter universal. Mais tarde, no Evangelho de João, está escrito o que João disse no capítulo 3 e versículo 6 do seu Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, a humanidade. Então, a salvação, ela é de caráter universal, mas a promessa do nascimento do Salvador, não é, de um descendente que morreria, que seria sacrificado por nós, que nos salvaria, foi feita a descendência de Abraão. Mas também na continuação da leitura de Efésios, capítulo 2, e a partir do versículo 11, nós podemos vislumbrar, não é, ter uma visão panorâmica ainda mais dessa promessa que incluía os gentios, não é? E não apenas judeus, mas brasileiro, americano, qualquer raça, povo, nação ou língua estava debaixo da promessa da salvação feita por Deus, porque, repito, ela é de caráter universal. Então, o texto de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, a palavra de Deus nos diz: portanto, lembrai-vos do que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo seu sangue, o sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribou a parede de separação que estava no meio. E na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, o corpo de Cristo, não é? A igreja de nosso Senhor Jesus. Então, a salvação, ela é, além de caráter universal, ela é pré-determinada para a igreja de Cristo, que é o seu corpo. Então, é necessário que, para ser salvo, o homem, ele faça parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Mas, continuando, falando ainda pouco mais, discorrendo sobre a natureza da nossa salvação, nós precisamos definir, conceituar, do ponto de vista teológico e bíblico, o que é a salvação. A palavra salvação do original grego, ela é sotéria, que significa libertação, preservação, proteger, guardar, livrar de perigos ou de destruição. Esse é o sentido da palavra salvação do grego. Porém, biblicamente falando, ou teologicamente falando, nós podemos definir a salvação como uma milagrosa transformação espiritual,
operada na alma e na vida de um pecador arrependido que, pela fé, ele confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador. Então, a salvação, ela é uma milagrosa transformação espiritual, que é operada pelo Senhor Jesus, pela operação do Espírito Santo, através de uma pessoa que se arrepende e que pela fé o recebe. Essa verdade nós podemos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 12, não é, que vai confirmar de que é necessário receber a Jesus como Salvador pela fé e pelo arrependimento. Versículo 1, capítulo 1 e o versículo de número 12 e 13 do Evangelho de João. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Então, queridos, a salvação, ela também é um dom de Deus, um dom gratuito de Deus. É uma dádiva gratuita de Deus. Nós queremos compartilhar com você também o que está escrito aqui, o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6 e versículo de número 23. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, a salvação, ela é um dom de Deus, ela é pela graça de Deus, é uma dádiva de Deus. E a salvação, ela foi planejada por Deus, porém ela foi consumada por Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, tudo está consumado, e mais tarde o escritor aos Hebreus, ele afirma que Jesus Cristo é o autor da nossa fé e da nossa salvação. E Paulo, está lá escrito em Atos, não é? O escritor é Lucas, está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, em que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por ele, disse Jesus. Então, ainda que nós vivemos em um mundo em que oferece filosofias, outros caminhos para que o homem possa desenvolver a salvação, alcançar a vida eterna, mas a salvação só é possível através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, a salvação, além de ter sido planejada por Deus e consumada por Cristo na cruz do Calvário, ela é operada em nossa vida, ela é realizada pela ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, o agente divino, que convence, diz o escritor do Evangelho, o Evangelho de João, capítulo de número 16, a partir do versículo 8, você vai encontrar essa verdade bíblica, que é uma obra do Espírito Santo, pois a salvação é ele que leva o homem, que conduz o homem, não é? Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo gera a fé para que o homem se arrependa e receba Jesus em seu coração. Então, um aspecto importante da nossa salvação é que o glorioso propósito desta salvação planejada por Deus, eterna, planejada por Deus, é que esta salvação, ela só vai se concretizar de forma plena, total, cabal, quando o Senhor Jesus, ele aparecer nas nuvens do céu para o arrebatamento da igreja e para a ressurreição dos mortos que dormiram na esperança do Evangelho, servindo ao Senhor Jesus, né? Porque também a mesma Bíblia vai também afirmar
que lá para o juízo final, né, já aí uma distância de 1000 anos depois, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outro para o gozo eterno. Né? Então é interessante observarmos que a nossa salvação, ela se concretizará de forma plena por ocasião do arrebatamento da igreja, porque enquanto a gente está aqui com vida neste mundo, nós estamos sujeitos ao pecado, ao desvio, estamos sujeitos inclusive ao pecado de apostasia, de abandonar, de negar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Por isso que a salvação, ela terá o seu ponto culminante quando acontecer a redenção do nosso corpo, a redenção, a glorificação do nosso corpo, quando nós fomos resgatados deste corpo falível, mortal, sujeito à enfermidade, a doenças, não é? Esse corpo, ele não herdará o reino dos céus. Ele terá que ser glorificado, não é? Assim como o corpo de Jesus, não é? Nós teremos um corpo glorificado para viver eternamente com Deus. Então, queridos, Paulo, ele fala muito isso, né, dessa situação da concretização plena da salvação de Jesus lá na cruz do Calvário, aqui em Romanos capítulo 8 e versículo de número 22, Paulo diz assim, versículo 23, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, esta redenção, este milagre, que vai acontecer por ocasião do arrebatamento, é que vai culminar de forma plena a nossa salvação, porque não haverá mais a possibilidade de pecado, de sermos tentados. Porém, queridos, Paulo vai falar também desse estado de glorificação, não é? Da salvação, também escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 15, e a partir do versículo 53 ao 57, você pode confirmar esta verdade bíblica, onde Paulo ele vai revelar que o nosso corpo, que é mortal, vai ser revestido da imortabilidade, e o nosso corpo, que é corruptível, vai revestir da incorruptibilidade. Então, este é o momento da redenção do nosso corpo e do aspecto pleno da nossa salvação. Porém, existem 3 passos importantes para o homem obter a salvação. E o primeiro passo para que o homem seja salvo, essa é uma necessidade de todo homem, porque o homem é um ser que vai viver eternamente com Deus ou sem Deus, mas existem 3 passos que eu gostaria de compartilhar com você para o homem obter a salvação. E o primeiro passo é que o homem precisa reconhecer que é pecador. Eu já li aqui Hebreus 13:23, que a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados, destituídos da glória de Deus. Então, o segundo passo para o homem obter a salvação é que o homem precisa crer que Jesus Cristo é o Salvador. Não é? A Bíblia diz lá em João 5:24 que Jesus disse, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não mais entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. E também, Romanos, não é? Capítulo de número 1 e o versículo de número 16. Nós vamos encontrar esta verdade de que o homem precisa crer em Jesus como o seu Salvador. Eu posso compartilhar com você essa leitura também de Romanos capítulo 1 e versículo
de número 16. A palavra de Deus assim nos diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Então, a salvação, ela está disponível para todo homem que deseja receber a Cristo como seu Salvador. Ele precisa reconhecer que é pecador, ele precisa crer em Jesus como seu Salvador, mas o terceiro passo é que o homem precisa confessar a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E a Bíblia diz isso em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia diz que se invocares o nome do Senhor, se creres que Jesus Cristo morreu dos mortos, então serás salvo. Então, queridos, o homem, ele tem essa responsabilidade para obter a salvação. Ele precisa reconhecer que é pecador, precisa crer em Jesus como seu Salvador, precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e então os únicos elementos que ele vai precisar utilizar para isso é o arrependimento e a fé. Esses dois elementos são essenciais para que o homem receba a salvação. Mas eu falei no início sobre a natureza da salvação. E eu gostaria ainda de compartilhar com você nesta reflexão bíblica sobre o que vem a ser a natureza da salvação. A natureza da salvação, ela é constituída por três aspectos simultâneos que acontecem na experiência da salvação da alma humana. E quais são esses elementos que constituem esses aspectos da natureza humana? O primeiro é a regeneração. Regeneração é uma palavra do grego que significa palingenésia. E essa palavra palingenésia, palin significa de novo, e genésia, gênesis, nascimento. Então a regeneração é o ato de nascer de novo, nascer espiritualmente, nascer do alto, nascer de Deus. Glória ao nome de Jesus. Foi isso que Jesus ensinou, inclusive, a Nicodemos. Está lá no capítulo 3 do Evangelho de João. O novo nascimento é necessário nascer de novo. Porque se não nascer de novo, Jesus disse, não pode ser salvo, não pode herdar o reino dos céus. E em João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 13, Jesus, ele reafirma essa verdade, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então esse nascimento, ele é espiritual, não é? E o homem só pode ser salvo se ele nascer de novo. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então a regeneração significa ser recriado de conformidade com a imagem divina. A regeneração é uma metamorfose espiritual que o Espírito Santo e a palavra de Deus opera em nosso coração. E a essência da regeneração é uma vida implantada pelo Espírito Santo no homem arrependido, que pela fé ele recebe a Jesus em seu coração. E o segundo aspecto da nossa salvação, ou da natureza da salvação, é a justificação. Justificação significa declarar justo e reto diante de Deus. Nós somos justificados pela fé, conforme Romanos 5 e 1. Então a salvação, ela é a justiça de Deus imputada, creditada ao pecador que estava culpado e condenado, mas que arrependeu-se e pela fé recebeu a Jesus como seu Salvador. Então Deus credita na conta dele imputa essa justiça por causa da obra de Cristo
realizada na cruz. Então a justificação é aquilo que Deus faz por nós, nos colocando em um relacionamento correto com Ele, né? Nós somos absolvidos de uma condenação e somos aceitos por Deus. Então, esse é o segundo aspecto da natureza da nossa salvação, a justificação, porque a obra de Cristo lá na cruz, ela satisfez toda a justiça de Deus. E o último aspecto da nossa salvação é a santificação. É necessário se santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, Deus é santo e Ele requer que os seus servos, quem o sirva, seja santo. Por isso que a santificação, que é a separação do pecado, não é? É separação exclusiva para uso e posse de Deus, ela é um processo contínuo que acontece na nossa vida, que vai aperfeiçoando o nosso caráter, que vai nos consagrando e nos aproximando cada dia mais de Deus. Então, eu quero concluir essa reflexão sobre a salvação, dizendo para você que você precisa se arrepender, confessar a Jesus, viver uma vida santificada, reconhecer que é pecador, e Jesus, Ele vai salvar, perdoar, purificar os seus pecados no seu sangue. Então, receba Jesus, confesse a Ele, entrega a sua vida a Ele, e o mais Ele fará por ti. Eu quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, tenho ministrado a Tua palavra em mais uma reflexão bíblica. Pai, te louvamos pela Tua salvação, pela obra redentora da cruz, porque escreveste os nossos nomes no livro da vida. Agora entra com salvação, com libertação na vida deste ouvinte, para que ele e sua família possa te servir, santificar a vida e se preparar para viver eternamente contigo, ó Pai. Eu entrego em tuas mãos e aos teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém.